E aí, pessoal, videozinho hoje rápido sobre taxas, tá? Tanto as taxas relacionadas quanto as taxas de variação. Tá, então. Ok. No fundo, isso aqui são só nomes pomposos diferentes para duas coisas que a gente já sabe, tá? As taxas de variação, no caso, taxa de variação instantânea, né? Quando vocês ouvirem isso aqui, taxas de variação instantânea, são as derivadas que vocês já estão acostumados. E quando você ouvir taxas relacionadas, isso é essencialmente derivação implícita. E isso tudo, em teoria, a gente já sabe fazer, tá? Então, taxa de variação. Em geral, então, taxa de variação instantânea é algo que diz respeito. Então, a taxa de variação instantânea, ela é essencialmente o que ocorre quando você tem uma aplicação de derivada. Taxa de variação instantânea é essencialmente derivada num contexto aplicado, tá? Num contexto real. Então, por exemplo, quando você tem, eu vou parar de usar setinha porque senão vocês acham que vocês acabam usando setinha onde não precisa. Então, eu vou começar a usar outras coisas além de setinha, tá? Começar a usar estrelinha. Então, por exemplo, quando vocês têm, então, exemplo, quando você tem a função se S de t descreve a posição de uma partícula em movimento retilíneo, então você pode calcular a taxa de variação da posição, que vai ser a velocidade média, num certo intervalo de tempo que vai de t0 até t1, como sendo isso aqui, né? Ó. S de t1 menos S de t0 dividido pelo t1 menos t0. Isso seria a taxa de variação média, ou a velocidade média nesse caso. Nesse caso, a taxa de variação tem um nome, é velocidade média. Agora, se você faz esse intervalo ficar cada vez menor e se aproximar do t0, então se você faz isso aqui, limite de t1, limite quando t1 tende a t0 disso aqui, que você vai ter a taxa de variação instantânea, tá? naquele intervalo infinitesimal, com t1 tendendo a t0. Isso é a taxa de variação instantânea da função posição, que é a velocidade. Então, quando você faz a derivada no instante t0, que é isso aqui, o que você ganha, deu errado, agora foi. O que você ganha é uma taxa de variação instantânea, que é o que a gente chama de velocidade, no tempo t0. Se agora você faz isso com a velocidade, e calcula a taxa de variação instantânea da velocidade, você tem uma outra taxa de variação instantânea, que se chama aceleração. Tá? Mas isso só no contexto da física que eu estou falando. Você tem taxa de variação em outros ambientes. Por exemplo, em biologia,
Vou colocar aqui outro. Se você tiver uma função P de T, calcula que te dá qual é o número de habitantes da população de uma certa espécie, de um certo conjunto de indivíduos, vírus ou qualquer outra coisa assim, mas quando isso está te dando uma quantidade de coisas em certo sentido, você está fazendo uma associação que sai essencialmente da reta, não da reta real, né? Mas você secretamente está fazendo um negócio que sai. Vamos pensar em contextos aplicados, né? Você tem o tempo começa a contar em zero e vai até infinito, e você está fazendo uma contagem. Essa contagem populacional, ela começa, sabe, estamos em contextos aplicados de novo. Então você tem de zero até mais infinito. A população pode crescer absurdamente. Então esse P de T é uma função do tempo, uma função real. E a gente pode fazer o crescimento médio da população num certo intervalo, vai ser a mesma coisa. E aí, quando você fizer esse crescimento, analisar isso quando T1 tender a T0, você vai ter uma taxa de variação instantânea. Tá? Nesse caso, essa é a taxa de crescimento instantâneo, tá? Que aparece em contextos de biologia. Mas, em geral, o formato é sempre esse. Você tem uma certa grandeza que está dada em função do tempo, e aí quando você olha a variação instantânea dela num certo instante, o que você está fazendo é calcular a derivada daquela função que descreve a grandeza no tempo. Tá? Isso aparece nos problemas de taxa relacionada, que a gente vai ver agora. Mas os problemas de taxa relacionada, em geral, eles são um pouco mais interessantes, porque eles requerem que a gente saiba relacionar as taxas, daí o nome. Tá? Então, taxas relacionadas, eu vou começar com um exemplo que é bastante ilustrativo. Tá? Eu vou fazer uns 2 exemplos, acho que isso já resolve, tá? Porque a ideia é fazer um vídeo compacto sobre o assunto, já que os vídeos o Thiago não chegou a fazer, o que a gente está usando os vídeos do Thiago em geral, mas ele não chegou a fazer um vídeo específico disso. Então, só para ficar compacto, uns 2 ou 3 exemplos já mata a nossa ansiedade. Então, vamos considerar esse problema aqui, ó, que diz o seguinte: ar está sendo bombeado para um balão esférico, de modo que o seu volume aumenta a uma taxa de 100 centímetros cúbicos por segundo. Quão rápido o raio do balão está aumentando quando o diâmetro for 50 centímetros? Bom, então, primeiro vamos coletar as informações aqui, né? Coisas que tem que saltar aos olhos. Esférico. Tá? Esse gerúndio aqui que dá a entender que é uma coisa que está acontecendo, então ele está de acordo com o tempo. Seu volume aumenta uma taxa de 100 centímetros cúbicos por segundo, é uma taxa de variação instantânea. Quando você ouve taxa de variação instantânea. Quão rápido, então ele quer saber velocidade, ele quer saber outra taxa. O raio do balão está aumentando quando o diâmetro for 50 centímetros. Então são essas as informações que a gente coleta. Agora vamos destrinchá-las aqui um pouco melhor. E eu vou parar de fazer setinha, eu vou fazer marcadores para vocês não acharem que é para pôr setinha em tudo. Então, ó, balão esférico
seu volume aumenta uma taxa de 100 centímetros cúbicos por segundo. Então, a gente tem aqui essa grandeza V, que é o volume. Embora eu vá escrever V, na verdade, a gente tem que ter em mente que é um V de T. O volume se altera de acordo com o tempo. Tá? E isso está explicitado na segunda informação, que ele diz a taxa com que o volume aumenta. Tá? Ele diz para a gente que o volume, a taxa, ou seja, a derivada da função volume em relação ao tempo, é um valor constante de 100 centímetros cúbicos por segundo. Agora, o que ele quer saber é o raio. Porque, de fato, quando você tem uma esfera, você também existe um raio da esfera, que é a distância do centro até a casca. Então, você tem o raio, que também varia com o tempo. Então, esse raio, eu vou escrever R, mas ele é um R de T. E o que ele quer saber é qual é a taxa de variação instantânea do raio, então, em relação ao tempo, quando o diâmetro duas vezes o raio, é igual a 50 centímetros. Só que aqui, veja bem, se a gente escreve dessa forma, 2R igual a 50 centímetros, tudo bem escrever assim. O problema é como que você vai pensar nisso, tá? Porque, se você pensar que, quando o raio quando duas vezes o raio é 50, então o raio é 25. Mas então o raio 25 é uma constante. Então, o derivado da constante é zero. Tá? E aí zero vai ser a nota que você vai tirar em qualquer prova, exame ou coisa do tipo onde cai esse tipo de pergunta. Tá? Porque esse é o raciocínio errado, motivado pela notação preguiçosa que isso aqui dá. É errado escrever assim? Não, desde que a gente saiba que, na verdade, isso aqui não é que o raio é 25 sempre, mas é que nos instantes em que o raio mede 25, porque esse raio é, na verdade, um raio em função do tempo. Então, um jeito mais preciso de escrever isso é isso aqui, ó. R de T igual a 50. Tá? Aí, bom, se no universo a gente já soubesse qual é R de T, qual é a expressão de R de T em função de T, o problema já está acabado, porque a gente derivava isso, trocava T, aí descobria uns valores onde R de T dá 25, tá? Porque se o raio é 50, se o diâmetro é 50, porque o raio é 25. E aí pronto, era só aplicar esses valores e a gente ia ter. Mas a gente não tem isso. E a gente não precisa. Porque tanto essa grandeza quanto essa grandeza, elas estão relacionadas. E aí o nome. Elas estão relacionadas por essa fórmula. O volume é igual a 4/3 de πr ao cubo. Tá? Isso para qualquer esfera que tenha um volume denotado pela letra V e o raio denotado pela letra R. Aliás, deixa até eu colocar aqui, né? Volume, raio. Isso aqui vai valer. Prova-se em sei lá que cálculo, não lembro agora, mas prova-se essa fórmula. Ou em geometria espacial. Então, essa fórmula, ela relaciona essas duas grandezas. Ela relaciona o volume e o raio. Então, se a gente deriva em relação ao tempo, a gente vai ter aqui derivada do volume em relação ao tempo tem que ser igual a derivada disso em relação ao tempo.
Esse 4/3 de π é uma constante, então vai ficar assim. Derivada de r ao cubo em função do tempo. Bom, mas a gente não sabe nem quem é r de t para a gente derivar. Não tem como a gente se livrar disso aqui assim. Mas, veja, dr dt é justamente o que a gente quer encontrar. Então, se a gente usar uma regra da cadeia esperta aqui, as chances de que o dr dt apareça são grandes. Tá? Porque agora, ó, lembra que dv dt é 100. Então, quando a gente fizer isso aqui, na verdade, isso aqui diz para a gente que, então, ó, se isso aqui é igual a isso, então, tá, essa setinha você lê como sendo um então. Então, 100, que é o valor desse negócio, é igual a 4/3 de π de dr ao cubo dr vezes dr dt. Aqui eu estou usando a regra da cadeia, tá? Aqui você pode pensar que aqui eu multipliquei por dr em cima, dr embaixo, corta, corta, e você volta o que você tinha. Então, está tudo certo. Vou até colocar aqui, ó, pela regra da cadeia. Tá? A gente tem isso aqui. Bom, então, 100 é a mesma coisa que 4/3 de π. Aqui, eu sei derivar r ao cubo em relação a r. É 3r ao quadrado. Esse eu sei. Porque tomba o expoente, aí fica 3 menos 1, que é 2. Tá esse negócio. E aqui dr dt. Bom, 3 com 3 corta. Então, isso aqui fica 100 é igual a 4 vezes π vezes r ao quadrado vezes dr dt. E agora, a gente consegue expressar isso em função do raio. Lembra, esse raio depende do tempo. Mas eu não quero saber exatamente... a gente não precisa saber exatamente em qual tempo o raio vai ser 25. Basta a gente substituir o valor do raio. Então, em outras palavras, uma vez que a gente tiver isso aqui, ó, 100 igual a 4 vezes π vezes o valor do raio. Se o valor do diâmetro era 50, então é porque o raio é 25. 25 ao quadrado dr dt. Bom, agora, isso é uma equação, né, incógnita dr dt, e é só resolver. Dr dt é igual a 100, tá aqui em cima, dividido por 4 vezes π vezes 25 ao quadrado. Mas, deixa eu colocar esse negócio aqui. Vou colocar aqui. Bom, 100 dividido por 4 é igual a 25. Então, aqui fica 25. Eu cortei aqui. Isso aqui é 4 vezes 25. Então, 4 corta com 4, fica só o 25 aqui em cima. Π vezes 25 ao quadrado. Esse 25 morre com esse quadrado. E é isso aqui vai ficar igual a 1 sobre 25π. Tá? E aí, bom, e agora você simplesmente faz você faz a análise de qual grandeza está ocorrendo. Então, isso aqui é centímetros
por segundo, tá? Se você não souber qual é a dimensão que isso aqui devia estar ocorrendo, você pode colocar aqui o centímetro cúbico por segundo e ir colocando, quando você for colocando aqui essas coisas com a unidade de medida, vai ficar 1 centímetro cúbico aqui em cima, tá? E aqui você vai ter centímetro vezes centímetro desse 25, que vai ficar 1 centímetro quadrado. Vai cortar o cúbico com 1 quadrado e aí vai ficar centímetro por segundo, tá? Então, essa é a resolução deste exercício. Bom, mais um aqui. Um tanque de água tanque de água, tá, enfim. Possui o formato de um cone circular invertido com base de raio de 2 metros e altura igual a 4. Se a água está sendo bombeada para o tanque a uma taxa de 2 metros cúbicos por minuto, encontre a taxa na qual o nível da água está aumentando quando a água estiver a 3 metros de profundidade. Então, você tem um cone circular invertido, é um negócio assim, com base de raio 2 e altura igual a 4. Então, a altura desse negócio é 4. Então, aqui é 2 e aqui é 4. Então, fez esse desenho? Um jeito melhor é esse aqui. Pronto. Tá? Se a água está sendo bombeada para o tanque a uma taxa de 2 metros cúbicos por minuto, enquanto a taxa na qual o nível de água está aumentando. Então, aqui, ó, então a gente já tirou o cone circular invertido, a gente já desenhou o raio dele 2, a altura 4. Essa aqui é a altura. A gente tem essa informação aqui, ó. A água está sendo bombeada para esse negócio, então o volume da água que é bombeada, a gente não sabe qual é. Mas a gente sabe que, vamos chamar esse volume aqui da água de V, que depende também do tempo. O que a gente sabe, que o exercício dá para a gente, é que a taxa com que essa parte azul, que é o volume da água que está sendo colocado, varia instantaneamente, a taxa de variação instantânea é constante e é de 2 metros cúbicos por minuto. Então, quando a gente faz dV dt, isso vai ser igual a 2. Essa informação que ele dá. O que ele quer saber é qual vai ser a taxa do nível da água quando a água estiver uma profundidade, quando a água estiver a 3 metros de profundidade. Então, nota, conforme a gente vai aumentando, conforme a gente vai colocando água, o volume da água está aumentando essa taxa de variação instantânea. Só que além disso, essa altura, o nível da água também aumenta. Que é aqui o que foi esse Hzinho aqui. Esse aqui é o nível da água. Esse H é o nível da água. Deixa eu colocar aqui. Nível da água. Então ele está aumentando também em relação ao tempo. E esse aumento tem uma velocidade. Ele quer saber a velocidade instantânea desse aumento quando? Quando, quando esse negócio tiver a 3 metros de... Quando a água estiver a 3 metros de profundidade. Tá? Ou em outras palavras, se vocês preferirem. Então, uma vez que ele quer eu chamaria isso de altura da água, de nível da água. Essa profundidade ficou meio estranho. Mas, enfim. Ele quer saber essa parte aqui. Então, o que ele quer saber é qual é a taxa de variação desse H, dessa altura da água, quando ela tiver com
3 metros. Essencialmente é isso. Quando tiver 3 metros de altura de água, o nível, tá? Dentro desse cone. Bom, de novo, a princípio a gente precisaria da fórmula do H em função do tempo. Mas como a gente não tem, a gente tem que dar um jeito de relacionar essas coisas todas. Por sorte, há uma fórmula. Tá? Nesse caso, quando você tem um cone circular, o volume dele é dado por essa expressão aqui. O volume de um cone circular, de base circular, né, é 1/3 de π vezes o raio desse cone ao quadrado vezes a altura. Então, aqui, em cada instante t, o volume desse cone azul vai ser o raio no instante t, o raio que está aqui, ao quadrado vezes a altura nesse instante t, dividido por 3 e multiplicado por π, que é o que está dando essa fórmula. Bom, acontece que o problema dessa fórmula aqui, a princípio, é que se a gente já sair derivando igual doido, a gente vai ter duas expressões para o... O que aconteceria se a gente derivasse direto em relação ao tempo? Ia ficar dv dt igual a 1/3 de π. Aí aqui ia ficar esse produto, a gente ia ter que derivar o produto desse negócio em função do tempo, e aí entrar a derivada do produto, tá? A gente ia ter que usar a derivada do produto aqui. E aí a gente ia ter que dar um jeito de descobrir o raio, e sendo que a gente só quer usar a altura na fórmula. A gente não quer ter que descobrir qual é o raio quando a altura é 3. Não quer fazer isso. Então a gente vai fazer um truquezinho de semelhança de triângulos, tá? Que truquezinho é esse? Ó, aqui, quando a gente faz esse diagrama dessa forma, nota que a gente tem dois triângulos semelhantes. A gente tem esse triângulo maior aqui, eu vou rabiscar ele de vermelho. Esse aqui. Maiorzão. E tem esse outro triângulo menorzinho que eu vou fazer com que cor eu posso fazer? Verde. Tem esse outro triângulozinho aqui, ó, menorzinho. O verde ficou uma porcaria, mas tudo bem. Eles são semelhantes. Então, quando você tira a razão entre lados consecutivos, por assim dizer, lados correspondentes em triângulos semelhantes, as razões entre esses lados se mantêm. É isso que fundamenta, inclusive, a trigonometria. É isso que permite que ela funcione. Então, se a gente fizer, por exemplo, esse lado aqui, R dividido por 2, eu falei abobrinha. Se você fizer o R dividido por H, esse lado dividido por esse lado, desculpa, eu tinha falado abobrinha. R dividido por H vai ser a mesma coisa que você pegar o lado correspondente a R, 2, e dividir pelo lado correspondente ao H, que é 4. Então vai ser 2 sobre 4. Então esse R, na verdade, a gente pode expressar ele como sendo duas vezes H dividido por 4. Ou se a gente for um pouco mais esperto, 2 dividido por 4 é meio. Então, R igual a H sobre 2. E agora a gente usa essa expressão do R nessa fórmula, em vez de deixar esse negócio aqui todo. Então, a fórmula, deixa eu apagar essa fórmula aqui. Essa primeira fórmula do volume, a gente reescreve usando isso aqui.
Então, deixa eu chamar isso aqui de estrelinha. Então, por estrela, V vai ser igual a 1/3 de π R ao H sobre 2 ao quadrado vezes H. Porque aqui eu troquei o R por H sobre 2. Então, agora, isso aqui fica igual. Então, V vai ser igual a 1/3 de π. Aqui, H ao quadrado vezes H vai ficar H ao cubo. E aqui 2 ao quadrado vai ficar 4. Então, eu posso, inclusive, já reescrever isso aqui. 3 vezes 4 é 12. Eu posso escrever isso aqui assim. E esse 1 nem faz falta aqui na fila do pão. Então, a expressão do volume pode ser dada totalmente em função da altura h. Agora, daqui em diante acabou, né? Porque a gente faz o mesmo truque de antes. A gente sai derivando isso igual doido. Derivada do volume em relação ao tempo, que pela hipótese dada pelo exercício é 2. Então, por um lado, isso aqui é 2. Por outro, derivar isso é a mesma coisa que derivar isso. Mas então isso aqui vai ficar a constante vezes derivada de h ao cubo em relação ao tempo. Isso aqui a gente faz uma regra da cadeia, fica π sobre 12 vezes, eu vou fazer mais direto aqui, 3h ao quadrado vezes dh dt. E agora é só a gente substituir. Então agora a gente está com essa expressão aqui, ó. π sobre 12 vezes 3h ao quadrado vezes dh dt é igual a 2. Então, está com isso aqui. A dh dt vezes 3h ao quadrado. Cadê? Eu esqueci o resto. π sobre 12 é igual a 2. É isso que a gente tem. Isso. Bom, agora você pega isso aqui tudo, passa dividindo e troca o valor de h pelo valor da altura dada pelo enunciado, que é 3. E você vai chegar exatamente em qual é a taxa de variação instantânea ele chamou de profundidade do nível da água dentro desse cone estranho, exatamente quando a altura estiver em 3. Tá? Eu não vou fazer essa parte, porque essa parte vocês já sabem fazer, tá bom? Mas aí é isso, e espero que tenham uma boa aula síncrona mais tarde, tá? Tchau, tchau, pessoal!